Era uma noite fria e chuvosa quando o detento número 473, conhecido como o Homem Silencioso, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém viu ou ouviu nada. Nenhum alarme disparou. Nenhuma porta foi forçada. No entanto, ele sumiu da cela 47 da penitenciária de Searles, uma das mais temidas do país. Isso não seria nada de estranho, se não fosse pelo fato de que ele estava algemado e trancado em uma cela de segurança máxima, sem nenhuma possibilidade de fuga. Mas, ao amanhecer, quando os guardas abriram a cela para realizar a contagem, o detento simplesmente havia sumido. Mas o mais estranho estava por vir. As paredes da cela estavam cobertas por manchas de sangue, e em uma delas, uma palavra foi escrita em letras grandes e tortas, como se tivesse sido feita com a própria mão do detento: Voltei. A prisão de Searles tinha uma história sombria, cheia de lendas e rumores que envolviam não apenas os criminosos ali encarcerados, mas também os próprios guardas. A cada ano, mais relatos de desaparecimentos misteriosos surgiam, mas nunca haviam sido solucionados. A penitenciária estava em um local isolado, no meio de uma floresta densa e inexplorada, longe de qualquer ajuda externa. O diretor, conhecido por sua postura rígida e inflexível, nunca permitiu investigações externas. Ele sempre dizia: aqui, o que acontece dentro, fica dentro. Não há lugar para curiosos. Mas o desaparecimento de número 473 era diferente. Nada sobre aquilo fazia sentido. O detento não era conhecido por ser violento ou desobediente. Pelo contrário, ele havia ficado em silêncio durante todo o tempo que esteve preso, como se estivesse aguardando algo. O silêncio absoluto em sua cela foi o que deu origem ao seu apelido, o Homem Silencioso. Com o tempo, ele se tornou uma figura mítica entre os outros detentos, alguém sobre o qual rumores estranhos circulavam, que ele sabia coisas que ninguém mais sabia, que ele tinha uma conexão com algo além da compreensão humana. Mas ninguém ousava questionar. Até agora. Após o incidente, as investigações começaram, mas logo se tornaram mais caóticas do que produtivas. Durante a busca, os guardas encontraram algo ainda mais perturbador. Em uma das paredes da prisão, onde nenhum detento havia sido visto ou sequer tocado por dias, as marcas de sangue estavam visivelmente frescas, como se tivessem sido deixadas apenas algumas horas antes. Ninguém compreendia como aquilo era possível. Quando os investigadores tentaram reconstruir os eventos, uma história mais aterradora surgiu. Os outros prisioneiros relataram ouvir barulhos estranhos vindo de sua cela na noite do desaparecimento, como se algo tivesse batido contra as paredes, mas ninguém se atreveu a verificar o que estava acontecendo. Ao longo dos dias seguintes, eventos ainda mais estranhos começaram a ocorrer dentro da prisão. Alguns detentos começaram a ouvir passos pesados e sussurros baixos vindos das celas vazias. Outros, como o detento número 259, afirmaram ter visto uma figura encapuzada se movendo pelos corredores durante a madrugada, mas quando tentaram chamar a atenção dos guardas, a figura desapareceu. O próprio diretor da prisão, um homem que jamais demonstrou sinais de medo, foi encontrado em seu escritório, trêmulo e coberto de suor, afirmando que algo maligno havia sido libertado naquele lugar. Foi então que a lenda que os detentos tanto sussurravam começou a tomar forma. O Homem Silencioso, alguém que passava despercebido pelos olhos dos outros, não era apenas um criminoso comum. Ele era algo muito mais antigo e malévolo, uma entidade disfarçada que havia sido presa ali por décadas, aguardando o momento certo para se libertar. Naquela noite, algo aconteceu que mudou tudo. Uma explosão de gritos ecoou pelos corredores da penitenciária, como se todos os detentos estivessem em pânico. Os guardas correram para as celas, mas, ao chegarem, encontraram apenas um cenário de caos. Cada cela estava trancada, mas as portas haviam sido rasgadas de dentro para fora, como se alguém ou algo tivesse rompido as correntes com facilidade. O mais macabro, porém, eram os corpos. Vários detentos, que antes estavam tranquilos, estavam agora com os olhos arregalados e as bocas abertas em um grito silencioso de terror. Um deles, o mais recente prisioneiro, estava deitado na cama, com a pele totalmente branca, e ao seu redor, desenhos complexos foram feitos com algo que parecia ser sangue, mas ninguém conseguiu identificar. Mas, no centro disso tudo,
estava a palavra "voltei" novamente. Agora, ela estava escrita no teto da principal sala de vigilância, como se alguém tivesse escalado as paredes e se posicionado no alto para escrever. E ali, no fundo da sala, a silhueta de um homem podia ser vista de costas, sem emitir som algum. O homem silencioso havia retornado, não como um simples prisioneiro, mas como a própria essência da prisão, vivendo dentro de seus muros. Sua presença causava uma sensação sufocante, como se a própria prisão fosse viva e estivesse sedenta por almas. O diretor, em desespero, tentou chamar apoio externo, mas ao fazer isso, algo aconteceu com as comunicações da prisão. As linhas telefônicas foram cortadas, e as câmeras de segurança começaram a gravar apenas estática. Todos os guardas que tentaram investigar o setor das celas desapareceram, um a um, sem deixar vestígios. Ao fim de um mês, a penitenciária de Searles foi dada como abandonada, com todos os funcionários e detentos desaparecidos sem explicação. Nenhuma evidência concreta foi encontrada, exceto pelos relatórios escritos pelos sobreviventes, que detalhavam a presença do homem silencioso como a força motriz por trás dos eventos que ocorreram. Mas uma última pista apareceu. Em um dos diários dos detentos, foi encontrado um desenho de um homem algemado, com os olhos vazios, e ao lado, uma legenda que dizia: "Ele não está preso. Ele é a prisão." A penitenciária de Searles foi oficialmente fechada, mas até hoje, o local permanece intocado, envolto em uma neblina densa e misteriosa. Aqueles que ousam se aproximar afirmam ver figuras estranhas nas janelas quebradas e escutar sons distantes de gritos abafados. Alguns até afirmam sentir uma presença, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. O que aconteceu naquela prisão nunca foi totalmente explicado, e o mistério do homem silencioso continua a assombrar aqueles que buscam respostas. Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Será que o homem silencioso ainda vive entre nós, aguardando o próximo momento de fuga? Ou será que ele já escapou de nossas mentes para se tornar algo muito mais sombrio? Era uma noite sem lua, e os gritos ecoavam pelos corredores da prisão de Strattori. Mas o mais estranho não eram os gritos dos detentos, e sim os sussurros. O som parecia vir de algum lugar distante, talvez de além das paredes, mas não havia ninguém lá. Os guardas tentaram ignorar, como sempre faziam, mas naquela noite, algo mudou. Algo estava vindo, algo que ninguém poderia prever. E, à medida que os gritos se intensificavam, uma palavra foi ouvida, repetida várias vezes pelos detentos em pânico: "Ela está vindo." A prisão de Strattori era uma das mais antigas do país, e seus muros grossos eram conhecidos por abrigar os criminosos mais perigosos. Porém, poucos sabiam dos mistérios que se passavam entre aquelas paredes. A prisão estava localizada em uma região afastada, cercada por um vasto pântano, onde a vegetação espessa parecia engolir qualquer sinal de vida. Era um lugar isolado, onde ninguém jamais se atrevia a se aproximar, e os poucos que ousaram contar histórias sobre o local diziam que algo sobrenatural habitava os corredores escuros da prisão. O personagem principal dessa história era o detento Marcus Turner, condenado à prisão perpétua por assassinato. Ele estava preso na ala mais perigosa da penitenciária, onde os piores criminosos do país cumpriam suas penas. Marcus não era um homem comum. Seu olhar frio e calculista deixava todos ao seu redor desconfortáveis. Mas o que realmente fazia os outros detentos temerem Marcus era a estranha conexão que ele tinha com o lugar. Desde que chegou a Strattori, algo inexplicável parecia acompanhar sua presença, algo que envolvia uma força invisível, quase sobrenatural. A história de Marcus na prisão começou de maneira relativamente simples. Ele entrou, cumpriu suas sentenças, e ninguém dava muita atenção a ele, até o momento em que os incidentes começaram. Tudo começou com a série de desaparecimentos de detentos nas noites sem lua. Inicialmente, ninguém fez muito alarde sobre o sumiço, pois as prisões eram cheias de rumores e desaparecimentos. No entanto, quando os corpos começaram a aparecer, mutilados de maneira grotesca e deixados em posições desconcertantes, a tensão na prisão aumentou. Mas o mais assustador de tudo eram os sussurros. Eles começaram a ser ouvidos à noite, sempre depois das 22 horas. Nenhum dos guardas sabia de onde vinham, mas todos os detentos estavam começando a acreditar que algo estava à espreita dentro dos muros da prisão. Enquanto os gritos e os sussurros se intensificavam,
O nome de ela começou a ser falado entre os prisioneiros. Ninguém sabia ao certo quem ou o que era ela, mas todos tinham medo. Os mais antigos afirmavam que ela era uma entidade, um espírito que habitava a prisão desde a sua construção, e que ela tinha o poder de puxar as almas para o além. A cada dia, os eventos estranhos se tornavam mais frequentes. Detentos viam sombras se movendo pelos corredores, e alguns juravam que, à noite, podiam ouvir passos pesados seguindo-os em silêncio. Mas o mais estranho era o comportamento de Marcos. Ele parecia saber de tudo antes que acontecesse. Em várias ocasiões, ele foi visto murmurando palavras que não faziam sentido, mas sempre se referindo a ela e ao fim. Na noite mais tensa de todas, quando as luzes da prisão começaram a piscar, uma explosão de gritos cortou o silêncio da escuridão. A prisão inteira entrou em estado de pânico, e os guardas tentaram controlar a situação, mas a força inexplicável que havia tomado o controle da prisão era muito maior do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Eles encontraram os corredores completamente vazios, exceto por uma única cela. Quando os guardas chegaram à cela de Marcos, o que encontraram foi algo indescritível. Ele estava de pé, imóvel, com os olhos completamente negros, como se sua alma tivesse sido retirada. No chão, ao redor dele, estavam os corpos dos detentos desaparecidos, arranjados em um padrão ritualístico, como se estivessem sendo preparados para algo muito sinistro. Mas o mais perturbador era a presença de uma figura esquelética em pé atrás de Marcos, com uma expressão vazia e uma aura de morte ao seu redor. Ela finalmente havia se revelado. A entidade parecia ter se apoderado do corpo de Marcos, e ele agora estava completamente sob seu controle. O espírito de ela havia sido libertado, e a prisão de Stratori havia se tornado seu domínio. Ao tentar resistir, os guardas e os detentos mais próximos foram tomados por uma onda de pavor, incapazes de se mover, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. O caos que se seguiu foi de proporções indescritíveis. A prisão foi tomada por uma escuridão absoluta, e os sobreviventes que conseguiram escapar contaram histórias de uma força sobrenatural que devorava tudo em seu caminho. Ninguém conseguiu explicar como Marcos, um simples assassino, havia se tornado receptáculo de um espírito tão poderoso, mas uma coisa era certa: Stratori havia se tornado um lugar amaldiçoado. Quando a polícia chegou para investigar, a prisão estava completamente vazia. Não havia sinais de luta, não havia corpos, mas os ecos dos gritos ainda podiam ser ouvidos, como se o próprio lugar estivesse vivo e chorando por suas vítimas. Os registros foram apagados, e a prisão de Stratori foi considerada uma lenda esquecida. Nenhum detento sobrevivente jamais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, em uma pequena cidade vizinha, um estranho comerciante apareceu, vendendo antigos artefatos e livros esquecidos. Entre eles, havia um diário de couro negro, com uma inscrição nas páginas que dizia: "A prisão não é o fim. Ela nunca vai embora." A penitenciária de Stratori foi abandonada, mas as histórias sobre ela nunca morreram. Algumas pessoas afirmam ter visto vultos em seus arredores, enquanto outras juram que os gritos dos detentos ainda podem ser ouvidos quando o vento sopra à noite. O que realmente aconteceu naquela prisão ainda é um mistério, e a pergunta persiste: ela está realmente perdida, ou algum dia voltará para buscar mais almas? Se gostou dessa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal e comente abaixo o que achou. E lembre-se, sempre que a noite estiver quieta demais, pode ser o sinal de que algo está observando você. Na prisão de Blackwood, um segredo enterrado há décadas estava prestes a ser revelado. Quando as luzes começaram a piscar e os gritos ecoaram pelo pátio, todos sabiam que algo estava errado. Mas ninguém imaginava que o que estava por vir não era uma fuga, nem uma revolta, mas sim algo muito mais sombrio. Algo que os próprios detentos haviam invocado. A prisão de Blackwood, localizada no coração de uma floresta densa e isolada, era famosa por sua segurança impenetrável. Construída sobre as ruínas de uma antiga mina de carvão, suas paredes de pedra eram imponentes e o silêncio que permeava o local tornava a atmosfera ainda mais ameaçadora. Desde a sua inauguração, em 1925, poucas tentativas de fuga haviam sido bem-sucedidas, e a maioria dos detentos, depois de passar algum tempo ali, acabava desistindo de qualquer esperança. O personagem principal dessa história era Adrian Cooper, um prisioneiro que havia sido condenado a 25 anos de prisão por roubo e assassinato.
Adrian era um homem de poucas palavras e de um passado nebuloso. Seu comportamento calmo e observador fazia dele uma presença enigmática dentro da prisão. Não era do tipo que causava problemas, mas sua habilidade em manipular os outros o tornava uma figura intrigante entre os outros detentos. Quando Adrian chegou a Blackwood, ele logo percebeu que algo estava errado. Algo sobre aquele lugar parecia vivo. Era como se a prisão estivesse consciente, como se os próprios muros estivessem absorvendo os medos e os pecados dos detentos. A cada noite, ele sentia uma presença observando-o, e os ecos de passos invisíveis se tornaram sua constante companhia. A primeira coisa que chamou a atenção de Adrian foi a ala de isolamento. Os guardas raramente falavam sobre ela, e os poucos detentos que haviam sido enviados para lá nunca retornaram com vida. Muitos diziam que a ala estava maldita, e que aqueles que eram enviados para lá nunca mais conseguiam suportar o peso do que viam dentro de seus limites. Quando o comportamento de Adrian começou a se tornar mais errático, ele foi enviado para essa ala. Ali, ele foi deixado em uma cela solitária, sem janelas e com apenas uma lâmpada fraca que mal iluminava o local. Mas o que realmente o fez ficar tenso não foi o isolamento, e sim os estranhos acontecimentos que começaram a ocorrer logo após sua chegada. À noite, ele começou a ouvir sussurros vindos de outras celas. Vozes que não faziam sentido, falando em línguas antigas. De início, ele pensou que fosse coisa da sua mente, a solidão e o medo fazendo-o delirar. Porém, à medida que os dias passavam, os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Ele não estava sozinho. Algo estava ali, com ele. E as visões começaram. No silêncio da madrugada, Adrian via sombras se movendo ao redor de sua cela, algo que parecia estar observando, esperando. Em uma noite, ele viu uma figura alta e magra, com os olhos vazios e uma expressão de dor profunda, observando através das grades da cela. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando ele olhou de novo, a figura havia desaparecido. O mais perturbador, no entanto, não era a presença da figura, mas o que ela representava. Adrian sabia que ele havia sido escolhido para algo, mas o quê? A resposta viria de uma maneira mais sombria do que ele poderia imaginar. Na noite em que a verdade foi finalmente revelada, as luzes da prisão começaram a piscar, e uma sensação de pavor tomou conta de todos os detentos. Aqueles que estavam nas celas começaram a gritar, implorando por socorro, mas as portas estavam trancadas. O sistema de segurança falhou completamente, e logo os guardas estavam sendo atacados por uma força invisível. Adrian, que estava em sua cela na ala de isolamento, sentiu algo que nunca havia sentido antes: o medo. Não o medo das sombras ou dos sussurros, mas algo muito mais profundo. Algo maligno estava se aproximando. Ele ouviu passos pesados se aproximando de sua cela, mas quando olhou pela fresta, não viu nada. As paredes da prisão pareciam tremer, e um grito agudo cortou o ar, vindo de dentro da estrutura. Foi quando ele percebeu a verdade. A prisão de Blackwood havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, e os espíritos daqueles que haviam sido enterrados ali nunca haviam descansado. Durante décadas, os detentos haviam invocado essas entidades sem perceber, simplesmente pelo fato de estarem sendo consumidos pelos seus próprios pecados e medos. A prisão era uma porta para o além. Naquela noite, os espíritos dos antigos habitantes retornaram para buscar aqueles que haviam perturbado seu descanso. Adrian, em pânico, tentou escapar, mas não havia mais saída. As paredes da prisão se fecharam ao seu redor, e uma força invisível o puxou para o centro da prisão, onde ele finalmente viu o que realmente havia sido invocado. Era uma figura grotesca, formada por sombras e ossos, com os olhos flamejando em um vermelho profundo. Ela se aproximou de Adrian e, em um sussurro, lhe disse: "Você é meu agora." Após aquela noite, Blackwood foi considerada um local de terror absoluto. Nenhum dos guardas ou prisioneiros conseguiu sobreviver, e a prisão foi completamente abandonada. A história de Adrian Cooper e o que aconteceu naquela noite jamais foi completamente esclarecida, mas os poucos sobreviventes falavam de gritos que podiam ser ouvidos até mesmo fora da prisão. Gritos de terror, de arrependimento e de almas perdidas, que ainda vagam pelos corredores escuros. Nos anos seguintes, muitos tentaram invadir a prisão abandonada, mas aqueles que retornaram falavam de uma presença sombria e ameaçadora, como se a prisão estivesse viva e pronta para consumir mais almas.
A última tentativa de investigação oficial resultou em um relatório simples e misterioso: a prisão de Blackwood não é mais nossa. Ela pertence a algo muito maior. Agora, as ruínas da prisão de Blackwood permanecem como um lembrete silencioso do que aconteceu ali. E, mesmo com o tempo passando, as histórias e os ecos daqueles que sucumbiram ao terror continuam a assombrar a região. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir as outras aqui no canal. Comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, algumas portas, quando abertas, nunca podem ser fechadas. Era uma noite chuvosa quando o prisioneiro James Lawson desapareceu da sua cela em uma das prisões mais isoladas dos Estados Unidos. Mas o mais assustador não foi o seu desaparecimento em si, e sim o que aconteceu nas semanas seguintes. Aqueles que investigaram seu sumiço nunca mais voltaram para contar a história. E o pior, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ninguém que tenha voltado. A penitenciária de Ellsford, localizada em uma região remota do estado de Ohio, sempre foi considerada uma prisão de segurança máxima. Cercada por florestas densas e colinas íngremes, o local tinha uma fama peculiar entre os prisioneiros. Não apenas pela sua segurança, mas pela quantidade de pessoas que desapareciam sem explicação. No entanto, nenhum caso tinha sido tão enigmático quanto o de James Lawson. James era um prisioneiro relativamente novo em Ellsford, condenado por uma série de assaltos violentos, mas o que o tornava peculiar não era o seu histórico criminoso, mas sim a sua atitude. Ele era um homem calmo, introspectivo, e raramente falava sobre seu passado. Ninguém sabia muito sobre ele, exceto que sua condenação tinha sido extremamente severa. Ele nunca demonstrou medo ou remorso por suas ações, mas algo em sua presença causava desconforto nos outros detentos. Era como se ele carregasse uma sombra, uma energia densa que incomodava até os guardas. A primeira coisa estranha aconteceu durante uma noite comum. James foi colocado em uma cela de segurança, após uma briga com outro prisioneiro. Não era algo incomum, mas na manhã seguinte, o guarda que deveria ter feito a ronda notou algo fora do normal. As grades da cela estavam intactas, mas James havia desaparecido. Não havia marcas de arrombamento, nem sinais de fuga. O mais inquietante, porém, eram as manchas de sangue espalhadas pelo chão da cela, mas sem vestígios de corpo. Como isso poderia ser possível? Como ele desapareceu sem deixar rastros? O desaparecimento de James Lawson foi tratado com sigilo, mas logo rumores começaram a se espalhar entre os prisioneiros. Alguns falavam sobre os antigos rituais que haviam sido feitos no subsolo da prisão, dizendo que a penitenciária estava construída em cima de uma antiga fazenda onde ocorria um culto. Outros afirmavam que James havia sido chamado por algo sobrenatural, algo que havia se apoderado de sua mente e o levado embora. Mas o mais aterrador de todos os rumores era o de que aqueles que investigassem o seu desaparecimento acabariam desaparecendo também. Com o desaparecimento de Lawson, a prisão entrou em alerta máximo. A busca foi intensificada, mas, mesmo com o uso de cães farejadores e vários outros métodos, nenhum sinal foi encontrado. Durante semanas, a busca se estendeu por toda a prisão, mas nada de James apareceu. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns detentos afirmaram ver uma figura sombria vagando pelos corredores, uma figura que parecia ser o próprio James. Outros, mais perturbados, diziam ouvir seu nome sussurrado durante a noite, como se algo o estivesse chamando de volta. Foi quando o chefe de segurança, Paul Richardson, decidiu investigar mais a fundo. Ele desceu até o nível subterrâneo da prisão, onde os arquivos mais antigos e esquecidos estavam guardados. Lá, ele encontrou documentos antigos e fotos amareladas que relatavam coisas que ninguém jamais imaginaria. Relatos de prisioneiros que desapareceram em circunstâncias semelhantes, mas sem explicação. Relatos de luzes estranhas e figuras encapuzadas. E, entre essas páginas, uma anotação peculiar: o portão do esquecimento nunca deve ser aberto. Enquanto Richardson investigava, algo começou a mudar. Ele começou a ter pesadelos, sonhos em que ele via James Lawson deitado em uma mesa de tortura, mas sem sangue, sem dor. Apenas um olhar vazio e perdido. Quando ele acordava, a sensação de que alguém o observava era quase insuportável. Como se os muros da prisão estivessem vivos, respirando,
esperando por algo. Na noite em que Richardson decidiu finalmente confrontar o que estava acontecendo, ele entrou na cela onde James havia desaparecido. A cela estava em perfeito estado, mas o ar dentro dela era denso e frio. Quando ele se aproximou das grades, algo estranho aconteceu. As luzes da prisão começaram a piscar freneticamente e, por um momento, o mundo ao seu redor ficou distorcido, como se uma névoa escura o estivesse engolindo. De repente, ele ouviu passos. Mas não eram passos normais. Eram passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse sendo arrastado contra sua vontade. No instante seguinte, Richardson viu James. Mas não era James como ele lembrava. Era uma versão distorcida, com os olhos vazios e a pele esbranquiçada, como se estivesse morto. Sua boca estava aberta, mas não fazia som. Richardson tentou correr, mas algo o segurou. Ele sentiu uma força invisível o prendendo no lugar, como se mãos geladas estivessem se fechando ao redor de seu corpo. A figura de James se aproximou, e com um olhar vazio e fixo, disse, com uma voz gélida, "Agora você vai entender." O corpo de James então se distorceu de uma maneira antinatural, e antes que Richardson pudesse reagir, ele foi jogado contra as paredes da cela. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrador. As paredes da prisão começaram a suar, como se o suor estivesse se infiltrando em cada superfície. Uma voz em uníssono começou a sussurrar, algo indecifrável, e a terra sob os pés de Richardson começou a tremer. O que Richardson descobriu naquela noite foi que a prisão de Elsford não era apenas um lugar de confinamento físico. Era um lugar onde as almas perdidas, atormentadas pelos seus pecados, estavam presas, e James Lawson, de alguma forma, havia se tornado um canal para essas entidades. No dia seguinte, os guardas encontraram o corpo de Paul Richardson, mas ele não estava como esperavam. Sua expressão era de puro terror, e seu corpo estava completamente enrijecido. Não havia sinais de luta ou de qualquer tipo de trauma físico. Apenas uma sensação de vazio profundo, como se sua alma tivesse sido arrancada dele. A prisão de Elsford foi fechada pouco depois do incidente. Todos os registros sobre James Lawson e os desaparecimentos misteriosos foram destruídos, e o caso foi arquivado como incidente inexplicável. No entanto, os moradores da região ainda falam sobre o lugar. Algumas pessoas dizem que, nas noites mais escuras, é possível ouvir os gritos daqueles que desapareceram ali. Outros afirmam que, se você se aproximar demais da prisão abandonada, pode sentir uma presença atrás de você, observando. O mistério de Elsford permanece sem resposta até hoje. O que aconteceu naquela prisão nunca será completamente explicado. Se gostou dessa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal. Comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, há lugares no mundo que deveriam ser esquecidos, mas algumas histórias se recusam a desaparecer. Quando o prisioneiro Mike Arlan desapareceu sem deixar vestígios em uma penitenciária de segurança máxima, ninguém imaginou o que realmente aconteceria. Mas o que os guardas e prisioneiros não sabiam era que, a partir daquele momento, algo antigo e sinistro começaria a se espalhar pelos corredores da prisão, trazendo com ele a morte e a loucura. E a cada tentativa de investigação, mais pessoas desapareceriam, como se algo estivesse a caçar todos os que se aproximavam da verdade. A penitenciária de Blackwood era uma prisão conhecida por sua severidade. Localizada em uma área isolada do interior de Montana, os prisioneiros que eram enviados para lá eram os mais perigosos e de difícil controle. Guardas armados patrulhavam incessantemente os corredores e os blocos, e qualquer tentativa de fuga era imediatamente reprimida com força extrema. Mas por trás da fachada de segurança e disciplina, algo muito mais sombrio se escondia. Mike Arlan era um prisioneiro que, ao ser transferido para Blackwood, não chamou muita atenção. Ele havia sido condenado por homicídios brutais e estava em sua sentença de prisão perpétua. Seu comportamento era discreto, não causava problemas e parecia seguir as regras com um certo grau de conformidade. Mas, ao longo do tempo, alguns colegas de cela começaram a perceber que havia algo estranho em sua atitude. Os prisioneiros que compartilhavam o dia a dia com Mike começaram a relatar eventos inexplicáveis. Alguns afirmaram ouvir vozes sussurrando no corredor onde ele dormia, enquanto outros o viram fazendo gestos estranhos, como se estivesse em comunicação com algo invisível. Quando perguntado sobre isso,
Mike apenas dava um sorriso enigmático, como se estivesse guardando um segredo macabro. Mas ninguém imaginava que isso fosse mais do que simples paranoia. Até a noite em que Mike desapareceu. Era uma noite como qualquer outra. O turno da noite estava começando, e os guardas começaram a fazer as rondas rotineiras pelos blocos. Quando chegaram na cela de Mike Arlan, encontraram a porta aberta, mas não havia sinais de arrombamento. O colchão estava intacto, os pertences de Mike estavam no lugar, mas ele não estava lá. Não havia nenhum rastro de onde ele poderia ter ido. Não havia câmeras de segurança que registrassem o momento de seu desaparecimento. Por dias, os guardas e investigadores vasculharam a prisão, mas nada foi encontrado. O mais estranho é que, após a busca, coisas incomuns começaram a acontecer dentro de Blackwood. Gritos de prisioneiros ecoavam durante a noite, seguidos de momentos de silêncio absoluto, e alguns relatos falavam de figuras sombrias vistas nos corredores. Parecia que, de alguma forma, Mike Arlan ainda estava presente, mas não de uma maneira física. Após o desaparecimento de Mike, a prisão entrou em uma espiral de acontecimentos macabros. Guardas começaram a relatar visões perturbadoras. Às vezes, ao passar pelos corredores do bloco A, onde Mike havia sido mantido, eles viam um vulto esquelético, com olhos vazios, observando-os de dentro das celas. Alguns guardas, aterrorizados, começaram a pedir transferência, mas sempre com o mesmo relato: a sensação de estar sendo observado por algo indescritível. O mais perturbador, no entanto, foram os relatos dos próprios prisioneiros. Detentos que estavam próximos à cela de Mike começaram a ter pesadelos vívidos, onde viam o prisioneiro em um ambiente escuro, falando palavras incompreensíveis e apontando para as paredes, como se tivesse sido possuído por uma força invisível. Aqueles que tentaram se aproximar de sua antiga cela disseram sentir uma presença gelada e sufocante no ar, como se algo estivesse os observando de perto. Alguns prisioneiros mais supersticiosos começaram a acreditar que Mike havia sido tomado por um espírito vingativo. Eles falavam sobre antigas lendas que diziam que Blackwood havia sido construída em cima de um antigo cemitério, e que os espíritos dos mortos não descansavam em paz. Mike, com sua história de violência, teria atraído a atenção dessas entidades, que agora o estavam controlando e transformando em um agente de vingança. A prisão começou a se tornar cada vez mais caótica. Prisioneiros, inicialmente céticos, começaram a relatar visões de Mike, que agora parecia estar presente em todos os lugares. Alguns disseram que ele aparecia nas sombras, observando-os enquanto dormiam. Outros afirmavam que ouviam seu nome sussurrado em seus ouvidos, como se ele estivesse tentando se comunicar com eles. Com o aumento do pânico, uma investigação formal foi iniciada. O diretor da prisão, Richard Galloway, decidiu consultar especialistas em fenômenos paranormais para entender o que estava acontecendo. Eles começaram a entrevistar os prisioneiros e a investigar os locais onde Mike Arlan havia sido visto pela última vez. Durante essas investigações, um fenômeno estranho ocorreu. Vários prisioneiros começaram a ser encontrados mortos em circunstâncias misteriosas, com os corpos desfigurados de uma maneira grotesca. Seus olhos estavam vazios, e seus corpos estavam congelados, como se tivessem sido arrastados por algo invisível. A situação atingiu seu ponto culminante quando, durante uma noite sem explicação, as luzes da prisão começaram a piscar freneticamente, e os gritos dos prisioneiros ecoaram pelos corredores. Os guardas, descontrolados e aterrorizados, começaram a correr para os blocos, mas o que encontraram foi além de qualquer coisa que pudessem imaginar. Mike Arlan estava de pé no meio do bloco A, mas não era mais ele. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida, e seu corpo parecia mais uma sombra ambulante do que um ser humano. Ele caminhava sem fazer som, e sua presença causava um frio insuportável no ar. Ele não falava, mas os prisioneiros ao redor podiam sentir que ele estava se comunicando com eles, não com palavras, mas com algo mais profundo, algo que penetrava em suas mentes e corações. De repente, a figura de Mike Arlan ergueu a mão e apontou para um dos prisioneiros, como se estivesse escolhendo uma vítima. O prisioneiro, sem conseguir reagir, foi rapidamente arrastado para a escuridão, como se estivesse sendo puxado para uma dimensão paralela. Os gritos dele foram abafados, e a figura de Mike desapareceu nas sombras. O caos na prisão de Blackwood tomou proporções ainda maiores. As autoridades tentaram controlar a situação, mas era como se Mike Arlan estivesse se tornando algo além de um simples prisioneiro.
Ele havia se transformado em uma entidade sombria, uma presença que pairava sobre todos na prisão. Por fim, a penitenciária foi fechada e abandonada. No entanto, as histórias sobre Blackvault continuaram a se espalhar, e até hoje existem aqueles que afirmam ter visto Mike Arlan vagando pelos corredores da prisão, mesmo depois de tantos anos. Alguns dizem que ele ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, e que a prisão de Blackvault é um lugar onde o mal nunca deixará de existir. E assim termina mais uma história macabra de um prisioneiro que se tornou mais do que humano, mais do que uma lenda. Se gostou dessa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal. Comente abaixo o que achou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para mais relatos como esse. E lembre-se, em alguns lugares, o mal nunca desaparece, ele apenas espera. Quando o prisioneiro Hallfaker desapareceu misteriosamente de uma das celas mais vigiadas de uma penitenciária na Suécia, ninguém acreditava no que os outros prisioneiros começaram a dizer. Algo dentro da prisão estava tomando conta de suas mentes, e o pior estava por vir. O que deveria ser um simples desaparecimento se transformou em um pesadelo sem fim. A penitenciária de Viksjö, localizada em uma região isolada ao norte da Suécia, é uma das mais temidas do país. De segurança máxima, ela abriga alguns dos criminosos mais perigosos da Escandinávia. Suas celas são revestidas com aço e vidro blindado, e o controle de segurança é implacável. Porém, o que os guardas e prisioneiros não sabiam é que havia algo muito mais sinistro habitando aquele lugar do que eles imaginavam. Hallfaker era um prisioneiro de alta periculosidade. Acusado de uma série de assassinatos violentos, ele não parecia se importar com a prisão em que estava. Durante seus primeiros meses na Viksjö, ele causava problemas e desrespeitava os guardas constantemente. No entanto, com o tempo, Rolf passou a ficar mais quieto, isolado em sua cela, se tornando uma presença perturbadora para os outros prisioneiros. A maioria dos detentos evitava qualquer contato com ele. Alguns diziam que Rolf tinha uma aura estranha, algo que desconcertava até os mais endurecidos. Mas foi após um evento aparentemente insignificante que tudo começou a mudar. Durante um período de silêncio e reflexão, Rolf começou a falar sozinho em sua cela, como se estivesse em comunicação com algo. Os guardas notaram isso, mas pensaram que fosse apenas mais uma de suas excentricidades. Ninguém imaginava que ele estava realmente ouvindo vozes vindas de algum lugar além das paredes de sua cela. Na noite do seu desaparecimento, Rolf foi visto pela última vez por um guarda durante a ronda das 2 da manhã. Sua cela estava trancada, mas, ao verificar o monitor de segurança, a câmera mostrava algo impossível. Rolf não estava mais lá. A cela estava vazia, e a porta estava intacta. Nenhum sinal de fuga, nenhum buraco na parede, apenas o vazio. A investigação começou, mas os outros prisioneiros começaram a se comportar de maneira estranha, com alguns até parecendo temer o que poderia estar à espreita. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Rolf, os prisioneiros começaram a relatar eventos cada vez mais estranhos. Primeiro, alguns deles começaram a ouvir sussurros vindo das celas vazias, como se alguém os estivesse observando. Outros começaram a relatar sonhos vívidos, nos quais Rolf aparecia, mas não mais como o homem que haviam conhecido. Ele estava diferente, seus olhos estavam escurecidos, e seu rosto parecia distorcido, como se estivesse sendo consumido por algo invisível. Conforme a tensão aumentava, o comportamento dos prisioneiros começou a se tornar ainda mais errático. Alguns afirmavam ter visto Rolf durante a noite, andando pelos corredores escuros da prisão, mas sempre desaparecendo quando se aproximavam. Outros estavam em completo pânico, dizendo que sentiam uma presença opressiva ao redor, como se alguém estivesse invadindo seus pensamentos. Foi então que os primeiros incidentes começaram a ocorrer. Um dos prisioneiros mais calmos, Lars Oll, de repente, se tornou agressivo e irracional. Ele estava sentado em sua cela, falando sozinho, mas as palavras não faziam sentido. Quando os guardas tentaram controlá-lo, ele simplesmente ficou em silêncio, com os olhos fixos em uma direção, como se estivesse olhando para algo invisível. Em seguida, ele desabou no chão, inconsciente. Quando acordou, não lembrava do que havia acontecido. Outros casos de comportamento estranho começaram a surgir. Um prisioneiro, Fredrik Dahl, relatou ouvir uma voz que o chamava pelo nome e, em resposta, ele começou a fazer coisas que nunca teria feito antes. Ele destruiu sua própria cama e tentou rasgar suas roupas.
Quando perguntado sobre o motivo de seu comportamento, Frederick apenas dizia: "Ele está aqui. Ele está vindo." Mas quem era ele? A situação na penitenciária se tornou insustentável. Nenhum prisioneiro estava seguro, e o clima de paranoia tomou conta de todos. Havia algo sinistro no ar, algo que estava manipulando suas mentes, distorcendo suas percepções da realidade. E, de alguma forma, todos pareciam estar sendo atraídos para isso, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Na noite seguinte, a situação atingiu o ápice do terror. Durante uma ronda noturna, um dos guardas ouviu passos pesados ecoando pelos corredores vazios. Quando ele se aproximou, a luz da lanterna começou a falhar, piscando como se estivesse prestes a se apagar. No entanto, a silhueta de alguém apareceu na escuridão, algo que parecia ser Rolf, mas com aparência completamente deformada. Sua pele estava pálida e esticada, seus olhos eram apenas órbitas vazias, e ele não parecia mais humano. Ele parecia estar flutuando no ar, movendo-se sem esforço, e sua presença causava uma sensação de pavor indescritível. O guarda, paralisado de medo, tentou correr, mas seus pés não respondiam. Ele estava preso em um transe, incapaz de se mover. À medida que a figura se aproximava, ele ouviu uma voz sussurrante em sua mente, dizendo: "Eles todos virão. Todos serão consumidos." O guarda, em pânico, finalmente conseguiu reagir e correu para o local mais próximo de segurança, mas, ao olhar para trás, viu que a figura de Rolf desaparecia lentamente na escuridão, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, o local foi invadido por uma sensação de terror indescritível. Os prisioneiros estavam aterrorizados, e muitos começaram a pedir para serem transferidos para outros estabelecimentos, mas todos pareciam saber que isso não resolveria o problema. Algo estava acontecendo em Vikjo, e todos eram suspeitos de estar sendo possuídos por uma força que não podiam compreender. Os dias passaram, e os incidentes aumentaram. Não era mais apenas Rolf aquele que estava assombrando os prisioneiros, mas todos pareciam estar sendo atraídos para o mesmo destino. Em um último esforço para entender o que estava acontecendo, a direção da prisão trouxe especialistas em fenômenos paranormais. Após uma investigação minuciosa, descobriram que a penitenciária havia sido construída sobre as ruínas de um antigo mosteiro, um lugar com uma história sombria de execuções e rituais de sacrifício. A verdade veio à tona. Rolfaker havia sido possuído por um espírito maligno que estava presente no local, um espírito que agora estava dominando todos ao seu redor. Ao desaparecer, Rolf havia se tornado parte desse espírito, e agora ele estava coletando almas para fortalecer sua força. A prisão foi fechada, mas até hoje, aqueles que ousam se aproximar de Vikjo dizem ouvir os gritos de prisioneiros que nunca deixaram o lugar, e o nome de Rolfaker é sussurrado em lendas de terror. A prisão foi deixada como um monumento ao mal que se escondia nas sombras. E assim termina a história de um prisioneiro que se tornou algo além da morte, algo que vive para consumir. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário sobre o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, em alguns lugares, o mal não morre, ele apenas espera. Na madrugada de um inverno rigoroso, um detento desapareceu em plena vista de todos, em uma prisão que deveria ser impenetrável. Mas o que aconteceu após seu sumiço vai além da razão. Aquele que foi visto pela última vez naquele lugar nunca mais foi encontrado, e a única coisa que restou foi um relato aterrador que ninguém ousou contar até hoje. A penitenciária de Umeå, no norte da Suécia, é famosa por sua alta segurança e pelo controle rígido sobre seus prisioneiros. É uma dessas prisões onde as câmeras de segurança não falham, os cães de guarda são treinados para detectar o menor movimento, e os muros de concreto são mais altos do que se pode imaginar. Ali, a sensação de vigilância constante era algo com que os detentos conviviam todos os dias. Entre os prisioneiros, estava Anders Nystrom, um homem de 42 anos, condenado por um crime brutal que chocou toda a região. Ele era acusado de assassinato e de múltiplos sequestros, e sua reputação de ser um criminoso frio e calculista o precedia. No entanto, com o passar dos anos, Anders parecia ter se tornado mais introspectivo. Ele passou a se isolar, mostrando cada vez menos interesse por qualquer tipo de atividade na prisão. Os outros prisioneiros logo perceberam que ele estava agindo de maneira peculiar.
Ele se levantava no meio da noite e ficava em silêncio, como se estivesse ouvindo algo. Seus companheiros de cela diziam que ele estava conversando com algo nos horários mais estranhos, mas ninguém jamais conseguiu confirmar o que ele realmente estava fazendo. Os guardas também notaram um comportamento diferente, mas nunca o consideraram uma ameaça imediata. Isso até o dia em que Enders desapareceu sem deixar vestígios, em plena madrugada de uma sexta-feira. Naquela noite, os guardas faziam a última ronda antes do amanhecer. Ao passarem pela cela de Enders, perceberam que a porta estava trancada, como de costume, mas não havia nenhum sinal de que ele estivesse ali. Não havia sinais de luta, nenhum buraco na parede ou qualquer tentativa de fuga. Mas algo estava muito errado. Uma sensação pesada pairava no ar, e algo, embora invisível, parecia ter tomado conta daquele espaço. Os primeiros minutos após o desaparecimento de Enders foram de confusão. O alarme foi acionado, e os guardas começaram a realizar uma busca frenética pela prisão, revistando cada cela, cada canto escuro. Não havia nenhum vestígio de Enders. As câmeras de segurança, que gravavam todos os movimentos dentro da prisão, mostraram algo que ninguém podia acreditar. A imagem de Enders, caminhando lentamente pelos corredores, mas sua forma estava turvada, como se ele estivesse em outro plano. Os prisioneiros, em pânico, começaram a falar sobre as vozes que Enders ouviu durante as noites anteriores. Alguns diziam que ele falava com uma figura sombria, que se materializava em seus sonhos e o guiava por lugares secretos dentro da prisão. Aqueles que haviam tentado conversar com ele sobre isso, afirmavam que ele ficava distante, com o olhar perdido, como se estivesse em outra realidade. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. O que quer que tenha sido responsável pelo desaparecimento de Enders, parecia ter se apoderado de sua mente. Durante os dias seguintes, outros prisioneiros começaram a relatar acontecimentos estranhos. Alguns disseram que viam Enders em lugares onde ele nunca poderia estar. Outros escutaram sussurros nos corredores vazios, mas ninguém conseguiu ver de onde vinham. Parecia que, de alguma forma, Enders estava ali, mas não estava. A prisão se tornava um lugar estranho, com um ar de tensão constante, como se estivesse à beira de um colapso mental coletivo. Um dos prisioneiros, Magnus Lund, tentou buscar respostas por conta própria. Ele era um dos poucos que ainda mantinha algum tipo de contato com Enders antes de seu desaparecimento. Em uma noite silenciosa, enquanto todos estavam dormindo, Magnus sentiu uma presença em sua cela. Algo estava ali. Ele sentiu um peso no ar, como se uma sombra estivesse se aproximando. O pânico tomou conta de seu corpo e, quando virou para olhar, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura alta, com olhos vazios e um sorriso perturbador, observando do canto da sala. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura desapareceu antes que ele pudesse reagir. O medo tomou conta de todos. O que antes parecia ser um simples desaparecimento agora estava se transformando em um pesadelo coletivo. A tensão entre os prisioneiros só aumentava e, cada vez mais, eles começavam a duvidar de sua própria sanidade. Foi durante uma tempestade de neve, quando os ventos cortavam o ar gelado e a luz das lâmpadas piscava, que o verdadeiro terror se revelou. Os guardas, em sua ronda noturna, ouviram passos ecoando nos corredores desérticos. Quando chegaram perto, os corredores estavam vazios, mas algo os fez continuar a busca. Ao chegarem no final de um corredor, viram uma porta entreaberta. Dentro, o cenário era surreal. O corpo de Enders estava deitado sobre o chão, mas ele estava completamente imóvel. No entanto, o mais assustador não era o corpo, mas a estranha presença que emanava do ambiente. Acelerações repentinas e sussurros distorcidos começaram a se espalhar por todo o local, fazendo os guardas sentirem como se estivessem sendo observados por algo não humano. Quando se aproximaram de Enders, ele se ergueu, lentamente, com os olhos vidrados, mas seu olhar não parecia mais humano. Ele estava possuído por algo maligno, algo que não deveria existir. Antes que qualquer um pudesse reagir, Enders desapareceu diante dos olhos deles, como uma sombra que se dissolve no ar. A busca na prisão se intensificou, mas ninguém nunca mais conseguiu encontrar o corpo de Enders, e os sussurros continuaram a se espalhar. A presença que ele havia invocado estava agora livre, e a penitenciária de Úmia jamais seria a mesma. Aqueles que ousaram investigar o desaparecimento se afastaram, contando histórias sobre o que tinham visto.
Alguns juravam que a prisão estava amaldiçoada, enquanto outros diziam que Enders ainda estava lá, esperando para puxar mais almas para sua própria perdição. O caso de Enders Nistron nunca foi resolvido. Com o tempo, a penitenciária foi fechada por conta de relatos de outros prisioneiros que continuaram a desaparecer sem explicação. Alguns dizem que os espíritos de Enders e outros prisioneiros perdidos ainda vagam pelos corredores desolados da prisão, esperando por mais almas para se juntarem a eles. A verdade permanece obscura, mas a lenda de Enders Nistron, o prisioneiro que desapareceu e foi consumido por uma força que ninguém compreendeu, vive até hoje. Essa história sombria não é um conto isolado. Em algumas prisões ao redor do mundo, coisas inexplicáveis acontecem, e os ecos do passado permanecem nas sombras. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário sobre o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, em alguns lugares, a escuridão nunca vai embora. Quando um prisioneiro condenado à solitária começou a gritar desesperadamente no meio da madrugada, os guardas pensaram que era apenas mais um surto de loucura. Mas naquela noite, o que aconteceu dentro da cela 303 fez até os carcereiros mais experientes desistirem do emprego. A prisão estadual de Folsom, na Califórnia, é uma das mais antigas e conhecidas do país. Suas paredes de pedra espessa e corredores úmidos abrigaram alguns dos criminosos mais perigosos da história. Mas, além dos registros oficiais, havia histórias sussurradas pelos corredores. Histórias sobre prisioneiros que enlouqueciam dentro das celas, alegando ver algo que os perseguia. Algo que não pertencia a este mundo. Em 1997, um homem chamado Eric Dunn foi condenado a 25 anos por assassinato. Ele não era um criminoso comum. Durante seu julgamento, policiais e testemunhas afirmaram que Eric parecia gostar da violência. Ele não demonstrava remorso, apenas um sorriso estranho que incomodava até o juiz. Dentro da prisão, Eric se manteve isolado, sempre encarando os outros prisioneiros com um olhar frio. Mas, em um acesso de fúria, atacou brutalmente um companheiro de cela. Como punição, foi enviado para a solitária. A cela 303 ficava no bloco mais antigo da prisão. Pequena, escura e sem janelas, ela era temida pelos detentos. Havia algo de errado com aquele lugar. Alguns diziam que sentiam um frio estranho sempre que passavam por ali. Outros afirmavam que, se você ficasse em silêncio absoluto, podia ouvir sussurros vindos das paredes. Mas Eric não acreditava em nada disso. Ele era o predador, e nada poderia assustá-lo. Pelo menos era isso que ele pensava. Na primeira noite, Eric ficou sentado no canto da cela, os braços cruzados e o olhar fixo na porta de ferro. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de ratos correndo pelos dutos. Mas então, por volta das 3 da manhã, ele ouviu algo. Um sussurro. Não era um som comum, como os dos outros prisioneiros conversando à distância. Era um sussurro direto ao seu ouvido, como se alguém estivesse parado bem ao seu lado. Eric se virou rapidamente, mas a cela estava vazia. Ele riu, achando que sua mente estava pregando peças. Mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. O sussurro veio mais forte. Ele sentiu um arrepio na nuca, e pela primeira vez em anos, sentiu medo. No terceiro dia, os guardas começaram a notar algo estranho. Eric, que costumava dormir tranquilamente, agora ficava acordado a noite toda. Seu rosto estava pálido, e ele olhava fixamente para um canto da cela, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam ver. Ele começou a murmurar sozinho. Os carcereiros que faziam a ronda juravam que ele dizia coisas como: "Eu não fiz isso. Não fui eu. Sai daqui." Na quarta noite, Eric gritou. Mas não era um grito comum de desespero. Era um grito de pavor absoluto. Os guardas correram para sua cela e o encontraram tremendo, encolhido no canto. Seus olhos estavam arregalados e havia arranhões em seus braços, como se algo tivesse atacado. Mas ele estava sozinho. Na quinta noite, algo realmente inexplicável aconteceu. As câmeras de segurança da prisão capturaram imagens perturbadoras.
Por volta das 3 da manhã, Eric estava sentado no meio da cela, murmurando algo ininteligível. Então, de repente, ele foi puxado para trás com força, como se uma mão invisível o tivesse agarrado. Ele caiu no chão, se debatendo, arranhando as paredes, como se estivesse lutando contra algo que ninguém mais podia ver. Os guardas correram para a cela, mas quando abriram a porta, Eric estava completamente imóvel. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam arregalados de puro terror. Ele não se movia, não piscava. Os médicos da prisão foram chamados às pressas. Quando tentaram examinar Eric, perceberam que ele não respondia a nenhum estímulo. Ele não falava. Não parecia reconhecer ninguém. Seu olhar estava perdido no vazio, como se sua mente tivesse sido arrancada de seu corpo. Mas o mais assustador era o que estava escrito na parede de sua cela. Com seus próprios dedos ensanguentados, Eric havia escrito repetidamente a mesma frase. Ele está aqui. Ele não vai embora. Após o incidente, Eric foi transferido para uma ala psiquiátrica. Ele nunca mais falou uma palavra sequer. Apenas ficava sentado, balançando o corpo para frente e para trás, com um olhar vazio. Os guardas responsáveis por sua cela pediram demissão dias depois, alegando que não conseguiam dormir desde aquela noite. Um deles chegou a dizer que sentia algo observando mesmo fora da prisão. A cela 303 foi interditada. Nenhum prisioneiro foi colocado ali desde então. Mas os relatos continuaram. Alguns funcionários afirmaram que, às 3 da manhã, era possível ouvir sussurros vindo da cela vazia. Outros disseram que, ao passarem por ali, sentiam um frio súbito, mesmo nos dias mais quentes. E então, havia aqueles que juravam ter visto um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão. Histórias como essa nos fazem questionar: será que certas prisões guardam mais do que apenas criminosos? O que aconteceu com Eric Dunn naquela noite? Será que ele realmente enlouqueceu? Ou algo realmente estava ali? Se gostou dessa história, deixe seu comentário e conte se já ouviu falar de casos assim. Inscreva-se no canal para mais relatos assustadores e ative o sininho para não perder nada. Mas cuidado! Há lugares que guardam segredos que não deveriam ser descobertos. O corredor da morte é o último lugar onde alguém quer estar. Mas, para um detento em uma prisão do Texas, a morte não foi o pior destino. O que aconteceu em sua cela fez até os guardas questionarem o que realmente existe do outro lado. A prisão estadual de Huntsville, no Texas, é uma das mais notórias dos Estados Unidos. Construída no século XIX, ela já foi palco de centenas de execuções. Seu bloco do Corredor da Morte tem um histórico de eventos inexplicáveis, mas um caso específico assombra os funcionários até hoje. Em 2003, um homem chamado Raymond Carter foi condenado à morte por múltiplos assassinatos. Ele nunca demonstrou arrependimento. Durante os anos que passou na prisão, dizia constantemente que não temia o fim, que a morte não significava nada para ele. Os guardas que o vigiavam o consideravam inquietante. Raymond falava sozinho durante as madrugadas, e certa vez, um dos funcionários jurou tê-lo visto conversando com alguém dentro de sua cela. Mas as câmeras não mostravam ninguém. Na noite anterior à sua execução, Raymond estava mais calado que o normal. Ele se recusou a comer sua última refeição e passou a noite inteira olhando para a parede, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Quando um dos guardas perguntou se ele estava bem, Raymond sorriu de um jeito que fez o homem sair dali o mais rápido possível. Às 3 da manhã, os gritos começaram. Os guardas correram até a cela de Raymond, achando que ele estava tendo um surto. Mas o que encontraram os deixou sem reação. Raymond estava encolhido no canto da cela, os olhos arregalados e a pele pálida como se tivesse visto algo impossível. Seus braços estavam cobertos de arranhões profundos, como se tivesse tentado se defender de alguma coisa. Mas a cela estava vazia. O homem tremia e repetia a mesma frase sem parar. Ele veio me buscar. Ele veio me buscar. Os médicos da prisão foram chamados, mas Raymond não reagia a nada. Ele parecia catatônico, apenas murmurando aquelas palavras. Ao amanhecer, os funcionários notaram algo ainda mais estranho. A parede ao lado da cama de Raymond, que antes estava limpa,
Agora tinha marcas profundas, como se garras enormes tivessem rasgado o concreto. Mas não havia sinal de como aquilo aconteceu. No dia da execução, os guardas tiveram que arrastar Raymond até a câmara de injeção letal. Ele se recusava a andar, dizendo que não queria ir, que ele já tinha visto o que estava esperando por ele. Quando foi amarrado à maca, começou a chorar de um jeito que nenhum dos funcionários jamais tinha visto antes. Mas o pior aconteceu quando a execução começou. Assim que a substância foi injetada, Raymond começou a rir. Um riso baixo, estranho, que foi crescendo até se tornar uma gargalhada insana. Ele olhou diretamente para o espelho de observação e sussurrou algo que fez os guardas congelarem. Vocês acham que estão me matando? Ele já está aqui. Nos segundos finais, seu rosto mudou. O sorriso sumiu, seus olhos se arregalaram, e um grito inumano saiu de sua boca. Mas o mais assustador foi o que as testemunhas viram a seguir. A câmera de segurança registrou algo impossível. Uma sombra escura se formou ao lado de Raymond, algo que parecia uma silhueta humanoide, mas com olhos vermelhos brilhantes. Então, no instante em que o monitor cardíaco indicou sua morte, a sombra desapareceu. Os funcionários da prisão ficaram em choque. Alguns pediram afastamento, outros se recusaram a trabalhar na câmara de execução novamente. O médico que declarou a morte de Raymond disse que nunca tinha visto algo assim e pediu demissão dias depois. A cela de Raymond foi fechada e nunca mais usada. Mas os relatos não pararam. Guardas que passaram pelo corredor da morte à noite começaram a ouvir sussurros. Alguns juravam ver uma sombra se movendo pelos cantos, sempre nos mesmos horários em que Raymond costumava falar sozinho. E então, havia aqueles que ouviam um som vindo do fundo da prisão. Um riso baixo, quase imperceptível, mas que parecia estar mais perto a cada vez. O que aconteceu com Raymond Carter naquela noite? Ele realmente foi levado por algo que ninguém mais podia ver? Ou sua mente foi consumida pelo medo de sua própria morte? Se gostou dessa história, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Inscreva-se no canal para mais relatos assustadores e ative o sininho para não perder nada. Mas tome cuidado. Nunca sabemos o que realmente espera do outro lado. Em 1978, um grupo de prisioneiros tentou escapar de uma prisão de segurança máxima na Sibéria. Apenas um deles foi encontrado. Mas o estado em que ele estava fez com que os guardas preferissem nunca saber o que aconteceu com os outros. A prisão de Krest II, localizada em uma região remota da Sibéria, era conhecida por ser inescapável. Cercada por quilômetros de florestas congeladas, qualquer tentativa de fuga significava a morte certa. Mas em uma noite gelada de dezembro, 6 detentos decidiram arriscar. Eles passaram meses planejando cada detalhe, subornaram um guarda para obter ferramentas, encontraram um ponto cego na vigilância e, finalmente, abriram um buraco na parede externa do bloco de confinamento. A fuga ocorreu pouco depois da meia-noite. Com o vento cortante e a neve cobrindo seus rastros, os homens desapareceram na escuridão da floresta. Os alarmes tocaram, e os guardas iniciaram uma busca imediata. Mas com temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, sabiam que não precisariam procurar por muito tempo. No entanto, algo estranho aconteceu. Não havia sinal dos fugitivos. Nenhuma pegada na neve, nenhum rastro de fogo improvisado, nada. Era como se a floresta os tivesse engolido. 3 dias depois, um deles voltou. O homem encontrado se chamava Yuri Petrov. Quando os guardas o viram cambaleando para fora da floresta, mal conseguiram reconhecê-lo. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados como se tivessem visto algo além da compreensão humana. Ele não falava. Apenas tremia, com as roupas rasgadas e a pele coberta de cortes profundos. Quando tentaram levá-lo para a enfermaria, Yuri resistiu, murmurando algo em russo. Eles ainda estão lá. Eles estão me esperando. Os guardas o trancaram em uma cela isolada, esperando que se recuperasse. Mas nas horas seguintes, a situação só piorou. Yuri começou a se mutilar, arranhando a própria pele como se quisesse arrancar algo dela. Ele se recusava a comer e dormia apenas por curtos períodos, acordando sempre aos gritos.
Os médicos da prisão tentaram interrogá-lo, mas ele apenas repetia as mesmas palavras. Não são humanos. Eles não eram mais humanos. Na noite seguinte, um dos guardas de plantão ouviu Yuri conversando sozinho. Sua voz estava estranhamente alterada, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Quando abriu a portinhola da cela para verificar, sentiu um calafrio inexplicável. Yuri estava sentado no chão, olhando para a parede, sussurrando algo que o guarda não conseguia entender. Mas o pior veio quando o prisioneiro lentamente virou a cabeça em sua direção. Seus olhos estavam completamente negros. O guarda recuou, sentindo uma onda de pavor irracional. Chamou reforços, mas quando voltaram, Yuri estava morto. Seu corpo estava retorcido de uma forma impossível, os ossos deslocados, a mandíbula aberta em um ângulo grotesco. Mas não havia sinal de como aquilo aconteceu. O laudo oficial declarou parada cardíaca. Mas nenhum dos funcionários acreditou nisso. A cela onde Yuri morreu foi lacrada, mas a história não acabou ali. Guardas começaram a relatar vozes vindas do corredor onde ele esteve preso. Algumas testemunhas disseram ter visto sombras se movendo pelos cantos, e em algumas noites, o som de algo arranhando as paredes ecoava pela prisão. A busca pelos outros fugitivos foi encerrada sem respostas. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum vestígio. O único registro deixado foi o testemunho de Yuri, repetido várias vezes antes de sua morte. Eles não eram mais humanos. O que aconteceu com os prisioneiros que fugiram naquela noite? Algo os encontrou na floresta? Ou eles se tornaram algo além da compreensão? Se essa história te arrepiou, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Inscreva-se no canal para mais relatos perturbadores e ative as notificações para não perder nada. Mas tome cuidado, algumas coisas não devem ser lembradas.